Olá pessoal, hoje eu venho deixar uma mensagem para vocês. E a mensagem da semana a gente vai estar abordando os seguintes pontos. Vamos estar analisando juntos, né, a questão dos processos, as questões ali das dificuldades, dos momentos de deserto, né, dos cuidados do Senhor nesse período, tá, os nossos ensinamentos. E vamos estar também abordando o seguinte ponto, a questão da vitória, de quando conseguimos, de quando alcançamos aquele que tanto almejamos, de quando alcançamos aquele que nós colocamos em oração ao Senhor, que nós pedimos tanto. Né? Então a gente vai estar vendo esses dois pontos, certo? A gente vai estar usando aqui o livro de Deuteronômio 8. Todo o capítulo 8 de Deuteronômio, ele ensina esses processos, né? Como devemos nos comportar, quais devem ser os nossos maiores cuidados em relação a isso. Então, o livro de Deuteronômio 8 é uma passagem, assim, um incentivo vocês a lerem, tá? Muito curta, mas assim de uma edificação bem intensa, algo que realmente traz um ensinamento. Eu acho muito válido, né, para todos nós cristãos. Então, assim, eu incentivo a leitura. Né? A gente vai ver aqui pontualmente a passagem, alguns versículos aqui desse capítulo 8 de Deuteronômio, mas eu incentivo a vocês a lerem também. Então vocês, quando tiverem no seu momento de devocional, quando vocês estiverem no seu momento aí do tempo de qualidade com o Senhor, que vocês intencionalmente, né, se coloquem nessa leitura de Deuteronômio 8, tá? A gente vai dividir ela em duas partes. A gente vai ler aqui do verso 1 ao 9. 1 a 9 a gente vai estar abordando aqui esses processos, esse momento de deserto, né, o que o Senhor nos ensina. E depois nós vamos estar vendo ali Deuteronômio 8, do 10 ao 18, que vai estar ali explicando ali os cuidados que devemos ter, né, nas nossas vitórias, quando conseguimos aquilo que tanto almejamos. Tá? Então, antes da gente ir aqui para a passagem, eu quero deixar alguns pontos aqui para vocês, mediante esse primeiro ponto que nós vamos ver, que é o processo. Então a gente identifica que os processos eles são necessários, tá? São nos momentos de adversidades que nós mais crescemos. Nós precisamos de fato ser disciplinados, nós precisamos ser amadurecidos, né? Passar por esses momentos de dificuldade, porque é aí que nós mais crescemos. Né? O Senhor nos ensina. Então, assim, alguns sentimentos que bradam em nosso coração que não é da vontade do Senhor, seja ganância, seja vaidade, seja ideia de soberania, de orgulho, de envaidecer seu coração, de querer ser melhor do que o outro. Tá? Então esses são sentimentos que o Senhor não aprova. Né? Muitas vezes até os outros sentimentos também, às vezes você está com pouca fé, às vezes você está passando por algum momento ali que não seja da vontade do Senhor. Então esses momentos de processo a gente pode identificar ali como momentos de disciplina, de aprendizado. Né? Então é isso, o Senhor querendo nos moldar. Né? E com isso, ele começa a lançar sobre nós os frutos do Espírito, que essa é a vontade do Senhor. Que vai vir a bondade, que vai vir a amabilidade, né? A compaixão, a humildade, certo? Então isso faz parte desse processo, dessa fase de disciplina, né? Que a gente chama aqui de um processo do deserto. A gente vai ver aqui que os israelitas, quando eles saíram da escravidão do Egito, eles passaram 40 anos no deserto. Tá? Uma caminhada que era para ser ali por volta, eu não vi o certo, mas ele fica entre 11 a 15 dias, alguns leitores sempre chegam nessa margem aí, mas vamos estar levando aqui a 15 dias. Então seria uma caminhada aqui de 15 dias, tá? Eles duraram ali 40 anos no deserto. Então o Senhor estava moldando eles, estavam transformando o coração deles. Né? Então essa fase de processo é algo que o Senhor ali, ele amassa, ele quebranta, ele quebra, né? Ele consome aquilo que de fato não é da vontade dele. E naquele momento, a gente trazendo para essa ideia aqui dos israelitas no deserto, 40 anos, o Senhor estava querendo, de fato, tratar o coração deles. O Senhor queria que eles entendessem que Ele era o Senhor. Em vários momentos, o Senhor sempre falou: cuidado, cuidado para vocês não adorarem outros deuses, cuidado para as terras que vocês vão, para vocês não se envolver com aquelas pessoas, né? Não cultuar outros deuses, não se prostrar diante de outros deuses. Né? Esse é um dos direcionamentos do Senhor. E a gente viu a todo momento ali na caminhada, quando a gente vai ler ali o período de Êxodo, de Números, de Levítico, todo esse processo, né, de Moisés levando os israelitas, muitas das vezes eles murmurando: que Deus é esse que nos trouxe aqui para o deserto, que estamos aqui querendo voltar para o Egito. Então o Senhor estava moldando eles, tratando eles no deserto. Então essa é uma das funções principais,
né? Quando nós passamos por alguns momentos de dificuldades, é justamente o Senhor querendo dizer, filho, não é por você, não é pela sua força, não é pela sua vontade, tá? Sou eu que derramo sobre você. Vocês precisam de mim, vocês são dependentes de mim, eu sou tudo. Então, essa é a ideia. A gente pode até trazer aqui, imagina se tudo que a gente quisesse, tudo, tivesse nas nossas mãos. Se fosse só sim, se todo mundo tivesse recursos em abundância, se todo mundo tivesse tudo, será que a gente não seria pessoas orgulhosas? Será que a gente amaria ao próximo? Será que a gente buscaria o Senhor, o nosso Deus, e entenderia que Ele é tudo e não nós? Ou será que nós, de fato, íamos envaidecer nosso coração e ia dizer, quem é Deus? Eu tenho tudo. Quem é esse Deus? Por que eu tenho que buscar Ele? Então, pegando por essa visão, por essa ótica, a gente entende que esse período do processo é justamente isso. É o Senhor nos fortalecendo, é o Senhor fortalecendo nossa fé, é o Senhor nos fortalecendo na presença dEle, Ele dizendo, filho, olha para mim, tá? Vocês precisam de mim, porque todos nós, como eu já falei em outros momentos aqui, todos nós possuímos um vazio, e vazio esse que só pode ser preenchido pelo Senhor. Então toda a honra, toda a glória a Ele é o único Deus poderoso, tá? Não há outro igual, é o início e o fim. Então é isso que o Senhor quer, que de fato nós direcionamos nosso coração para Ele. Onde é que estão nossas prioridades? Né? Que a gente se entregue a Ele. Tá? Então é isso que a gente vê nesse período de processo. Porque às vezes a gente até acrescentando um pouco mais, a gente tem que trabalhar, tem que fazer aquilo, isso, outro, para conseguir. Tá, beleza, você tem. Mas você tem que entender que, em primeiro lugar, a prioridade é o Senhor. É Ele que derrama a capacidade. Aí como eu falei antes, se tudo que a gente buscasse, a gente conseguisse, a gente ia entender que era pela nossa força e não pelo Senhor sobre nós. Entende? Tem uma passagem, está em Juízes, se não me engano é Juízes 6, que fala sobre Gideão. Né? Gideão, o Senhor escolhe Gideão para vencer a batalha. Aí Gideão diz, quem sou eu? Sou menor do meu clã. Né? Enfim, aí vai todo o processo, o Senhor escolhe Gideão com 30 mil homens para ir para a guerra. E o Senhor diz, tem muita gente, Gideão. Tira uma parte, aqueles que tiver com dúvida já manda voltar. Aí ficam 10 mil homens, e o Senhor diz, tem muita gente, Gideão. Desce eles para o riacho, eu vou escolher os que tu vai ficar. Né? E aí, enfim, no final dessa passagem, Gideão, acho que é Juízes 6, 7 e 8, capítulo 6, 7 e 8, fala dessa passagem de Gideão. E o Senhor de Gideão, você vai com esses 300. Você poderia ir com os 30 mil. Você ia ganhar, porque quem está dando a vitória sou eu, a você. Mas se vocês vencessem com esses 30 mil homens, vocês iam entender que era vocês que tinham conseguido, era pela força de vocês, e não eu, o Senhor, que deu essa vontade. Então o Senhor diz, vocês vão com 300, vocês vão ganhar com esses 300, e aí vocês vão entender que não é vocês, e sim eu, né, que derramo sobre vocês. Né? Então essa é a ideia do processo. E aí vamos lá para a leitura de Deuteronômio, que eu separei aqui para vocês, e vocês vão ver esse ensinamento. Deuteronômio 8, de 1 a 9, e a gente vai ter essa pegada aí dos processos. Vamos lá, começando no 2, versículo 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante 40 anos, para humilhá-los e pô-lo à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então já nesse início o Senhor já fala. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, conduziu vocês por todo o deserto, né, durante 40 anos, para humilhá-los. Tá? Porque nós devemos, de fato, nos humilhá-los, tá? E foram provados durante 40 anos, né, a fim de que conhecesse as suas intenções e saber se vocês iam obedecer ou não. Assim, eles os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se desgastaram, os pés de vocês não incharam durante esses 40 anos.
Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, seu Deus, o disciplina. Obedeçam aos seus mandamentos, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de estanques, de águas, né, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Aqui eu já dou uma pausa aqui nesse primeiro processo, a gente já vê que o Senhor, de fato, ele diz, aqui a gente vê aqui Moisés falando, que as pessoas, eles estavam sendo moldados, o Senhor estava querendo ver a intenção deles durante todo esse processo. E a gente vê que eles passaram fome, passaram dificuldade, mas a todo momento a gente vê o cuidado de Deus sobre eles. Maná caíram do céu todos os dias durante esses 40 anos. A água saiu da rocha, os pés deles não incharam, o Senhor conduzia eles de dia e de noite. O Senhor direcionava eles, dizia a hora de parar, a hora de caminhar. Certo? As roupas deles não se desgastavam, então, mediante o processo, vamos passar pelo processo. Vamos passar, não seremos poupados, mas saibam que o Senhor está conosco e Ele vai prover nas nossas vidas, no mínimo detalhe, o Senhor cuida de nós. Que nós vemos que eles passaram pelos processos, passaram pelos desertos, mas o Senhor estava lá, cuidando deles intencionalmente, no detalhe. Então nada faltou, o alimento caiu todos os dias deles, eles não podiam guardar para outro dia, porque no outro dia já ia cair de novo. Enfim, era isso que eu queria destacar nesse primeiro ponto de Deuteronômio 8, que é justamente o processo que nós passamos, será necessário passar, porque precisamos ser moldados, precisamos ser disciplinados. Tá? E a outra parte, que nós vamos ver aqui de Deuteronômio 8, a gente vai começar aqui do 10 ao 18, do verso 10 ao 18, que é justamente essa parte, de quando chegarmos lá, de quando alcançarmos aquilo que colocamos ao Senhor em oração, e quando o Senhor nos abençoar. Olha que interessante isso aqui. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele deu a vocês. Então, depois que vocês estiverem satisfeitos, que vocês tiverem conseguido, louvem o Senhor, agradeça a Ele, agradeça, entenda que foi Ele que derramou sobre vocês. No verso 11, tenham o cuidado de não esquecer do Senhor teu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos, que hoje ordenam a vocês. No verso 11 ele fala, tenham cuidado para não esquecer do Senhor. Nós tendenciamos a buscar o Senhor, muitas vezes quando estamos com dificuldade, quando algo não está no nosso alcance, não está no nosso poder para resolver. A gente, meu Deus, só Deus te entrega, Pai, a gente coloca em oração. Então, mediante alguns diagnósticos, né, a gente busca o Senhor, ora, enfim, ficamos satisfeitos, conseguimos, alcançamos essa vitória. E aqui ele fala, louva a Deus, agradece. E no verso 11 ele diz, mas tenha cuidado para não esquecer do que o Senhor fez por você. Tenham cuidado para não esquecer, que muitas vezes nós buscamos quando estamos num momento de dificuldade, mas quando conseguimos, quando vem aquele momento de bonança, momento de paz, nós esquecemos. Não é isso a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que nós de fato busquemos Ele todos os dias. É de fato que nós entendamos que somos dependentes dEle. Que Ele é a nossa vida, Ele que derrama sobre nós a capacidade, a graça e a misericórdia todos os dias. Aí vamos dar sequência. Verso 12. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de ter aumentado os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens. Então ele fala que não aconteça depois que vocês tiverem conquistado tudo, construído suas casas, nelas morado, aumentando os seus rebanhos, sua prata, seu ouro, seus bens, depois de tudo isso, aí no verso 14 ele diz, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. No verso 12, 13 e 14 ele fala isso. Então depois que você estiver satisfeito, que você conquistar suas casas, seus ouros, suas pratas, seus bens, aquilo que você tanto queria, tenha cuidado para o seu coração não ficar orgulhoso
e se esquecer do Senhor. Né? Que Ele tirou de onde você estava e colocou onde você está hoje. Então, Deuteronômio 8, ele nos convida a, de fato, a nos humilharmos, a não envaidecermos nosso coração, a afastar todo o orgulho e a gente entender, botar na posição de servo, de ser pequeno, entender que, de fato, é Ele que derrama sobre nós. É muito linda essa passagem. Vamos lá. Na continuação, verso 15 em diante agora. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpião venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. Ele tirou água da rocha para vocês. E os sustentou no deserto, com maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim que tudo fosse bem com vocês. Não digam, verso 7, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a minha força e as minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Então não digam a vocês, depois que conseguirem, de chegarem, que vocês possam lembrar de todo o processo, todo o projeto, o Senhor cuidando no mínimo detalhe, tirou água da rocha, o Senhor nos conduziu, o Senhor nos fortaleceu. E quando você chegar lá, não envaideça seu coração, não diga, pois, eu consegui, foi eu que consegui, pela minha força, eu sou bom, eu não preciso de ninguém. Então, Deuteronômio 8, ele nos convida a isso, para não pensarmos dessa maneira. Muitas pessoas, vocês cristãos é engraçado, porque a gente trabalha, faz tudo e consegue, e você diz que é Deus que faz isso por vocês. Mas Deuteronômio ele deixa muito bem claro isso. É o Senhor que derrama sobre nós a capacidade de vida. É Ele que nos deu o sopro de vida. É através dele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Então é o Senhor que nos conduz. Se você tem vida, se você tem capacidade, se você anda, se você enxerga, se você trabalha. Tem uma passagem muito linda em Eclesiastes 3 que fala: comer, beber e ser remunerado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Eclesiastes 3, se eu não me engano é no verso 3 ou 14. Comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então é isso que eu queria trazer para vocês, queria levar, da mesma forma que essa passagem me tocou tanto, eu queria trazer para vocês isso. Então, que você entenda que é Ele que derrama a capacidade, que você não orgulhe no seu coração e diga, sou eu sou forte, eu sou capaz, não preciso de ninguém. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós olhemos para Ele e entendamos que Ele é o Senhor das nossas vidas. E no finalzinho, já no verso 12, né, do Deuteronômio 8, ele diz, mas lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele que dá capacidade a vocês de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, no verso 18 ele diz, lembre-se do Senhor, porque é Ele que dá capacidades a vocês de buscar riquezas, de viver. Enfim, o Senhor que derrama sobre nós a capacidade, é o Senhor que nos confia tudo o que temos. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Aqui a gente encerra essa passagem. Eu li aqui em Deuteronômio 8. Né? A gente começou aqui no verso 2 ao 18. Tá? Eu li na versão NVI. Então, incentivo mais uma vez a vocês a lerem. Também deixar que o Espírito Santo toque no coração de vocês. Mas é essa a ideia dessa passagem. E que eu queria, de fato, transbordar e trazer para vocês. Essa ideia, algo que me tocou. E eu queria trazer para vocês. Então, que vocês possam ler e se colocar também diante dessa passagem e ter esse momento de intimidade com o Senhor e de leitura bíblica. Deuteronômio 8, a gente vê coisas assim que de fato nós passamos, né? E de fato acontece. E eu acho muito válido a gente se fortalecer na palavra e ter esse entendimento que muda tudo quando a gente entende que o acordar, o caminhar, o trabalhar, o comer, não é nós, e sim o Senhor sobre nós. E era isso que eu queria deixar para vocês. Então, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, que o Senhor possa tocar
no coração de vocês, de cada um, com essa passagem, Deuteronômio 8. Tá? Que Deus abençoe. Aqueles que estiverem assistindo pelo YouTube, que possam estar curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Que toda semana a gente vai estar trazendo aqui uma mensagem para edificar a vida de vocês. Então, que Deus abençoe. Fique com Deus.